amigos e amigas! Meu nome é Fernando Neri e eu já creio que você já deve ter visto o meu nome na abertura desse vídeo. Mas, se é a sua primeira vez que você está participando desse canal, se é a primeira vez que você está me vendo aqui, não custa nada eu me apresentar. E para aqueles que já me acompanham, minha gratidão por estarem sempre presentes aqui no canal. Mas a questão é, eu não sei exatamente o nome de todas as pessoas que participam, que me assistem. Existem algumas pessoas que são um tanto tímidas. Então, para começo de conversa, que tal você colocar o seu nome aqui nos comentários, a sua idade e a cidade da qual você está falando? Quem sabe você também esteja falando de outro país. Eu gostaria muito de conhecer melhor vocês todos que estão me assistindo. E para aqueles que já são presença constante aqui no canal, não custa também dizer o seu nome para que as novas pessoas saibam da existência de vocês. Que tal nós formarmos uma comunidade de leitores? Aliás, quando eu estava planejando esse vídeo, eu nem havia pensado nessa ideia de formar uma comunidade de leitores. Mas conforme eu fui falando aqui, surgiu a ideia. Eu acho que ideia boa nós não devemos desperdiçar. Mas vamos chegar chegar logo lá. Mas vamos parar com um pouquinho de enrolação e falar do vídeo em questão. Nesse vídeo eu quero lhes informar que eu sou um leitor egoísta. E por que eu estou falando disso? Bem, para quem me acompanha aqui há muito tempo, acredito que a pessoa já saiba que nesse canal eu falo das minhas experiências literárias para que, se vocês se identificarem com elas ou não se identificarem também, porque nem tudo é uma identificação, às vezes vocês podem se sentir totalmente diferentes de mim, mas de qualquer forma, ao compartilhar minhas experiências, independente de identificação ou não identificação, essas experiências podem iluminar a vida de vocês para que vocês entendam melhor quem são. Essa é a grande verdade. Às vezes nós achamos que certas coisas não podem ajudar as pessoas, mas as nossas experiências, elas demonstram que não somos totalmente diferentes, mas que temos algumas diferenças. E é nesse conjunto de igualdades e diferenças, percebendo no outro como uma espécie de espelho, nós vamos tendo reflexões a respeito da nossa própria identidade. Ficou clara essa ideia? Se não ficou clara, deixa sua pergunta aí nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Mas o vídeo de hoje, estou sempre cheio demais, o vídeo de hoje nós temos como assunto importante algo que eu sou. E será que você também é? Eu sou um leitor egoísta. Mas, pensando bem, antes ser um leitor egoísta do que um leitor preguiçoso. Joguei uma indiretinha para um amigo aqui. Será que ele captou a indiretinha? Mas fique tranquilo, meu amigo, porque esse não é um vídeo de indiretas. Só quis chamar a sua atenção um pouquinho. Mas vamos falar para todos. Afinal de contas, esse vídeo não é exclusivo para você, meu amigo leitor preguiçoso. E eu não quero falar de preguiça, eu quero falar de egoísmo. Então vamos lá. Quantas delongas, quantas enrolações. Deixa de lado isso, Fernando. Vamos falar do tema do vídeo. Sou um leitor egoísta e não vejo nada de mal em ser um leitor egoísta. Acredito eu que em certas coisas devemos ser leitores egoístas e podemos estender essa coisa do egoísmo para outras áreas da nossa vida. Sempre nos pregam que nós devemos partilhar as coisas, devemos falar de tudo, devemos expor, e quem é egoísta
é visto como um ser negativo. Mas eu vou te falar, o egoísmo, quando utilizado na medida certa, ele nos traz uma certa dose de autopreservação. Então é importante, de vez em quando, a gente guardar algumas coisas somente para nós e não sair compartilhando, porque se a gente compartilha determinadas coisas sem medida, nós podemos ser prejudicados pela questão da falta ou pela questão da exposição. Ainda não estão entendendo o que eu estou falando, então vamos prosseguindo, que eu tenho certeza que vocês vão entender do que eu realmente quero lhes falar. Então a questão é a seguinte: existem certas leituras que a gente lê e que, no lugar de compartilhar com outras pessoas, nós devemos guardá-las para nós mesmos. Não se trata de leituras, digamos, vergonhosas, daquele tipo que as pessoas, sabe, elas entram no ônibus ou no metrô e elas abaixam o livro porque ela tem vergonha que as outras pessoas vejam que elas estão lendo, ou elas têm preocupação de que a mames venha brigar com elas. Não, não é esse tipo de leituras vergonhosas. E se você ainda não entendeu o que eu quero dizer de leituras vergonhosas, eu vou ser um pouquinho mais claro. Livros hot, livros como 50 Tons de Cinza, que a galera gosta de ler, mas tem vergonha de falar, de assumir que leram essas obras. Eu não sei porquê, mas elas têm vergonha. Então, elas escondem. Mas talvez seja bom também esconder, ser egoísta com essas leituras. Mas o meu propósito aqui não é focar nas leituras vergonhosas, mas leituras que nós escondemos e devemos esconder por outros motivos. Existem algumas leituras que são excelentes para nós, realmente despertam emoções, são leituras que dialogam com o nosso ser, mas justamente pelo fato de estarem despertando esses sentimentos, essas coisas íntimas, coisas muito pessoais, nós não devemos falar a respeito delas. Então, na realidade, não é bem o livro em si, mas é aquilo que o livro está nos despertando. Aí muita gente vai dizer: ah, mas você pode dizer que leu tal livro e não falar da sua vida pessoal? Sim, mas geralmente quando a gente fala de um livro assim e elogia e quer recomendar, as pessoas nos questionam. Mas por que você está recomendando esse livro com tanta ênfase? Porque você diz que esse livro ele é maravilhoso. Aí vem uma questão de justificação. E eu já fiz essa experiência. Quando eu pego um livro maravilhoso que me traz esse despertar, que me traz uma coisa muito boa, mais íntima, aí eu recomendo para o outro e eu digo: nossa, esse livro é maravilhoso, esse livro é isso, esse livro é aquilo. Então, as pessoas veem, mas por que esse livro é isso? Aí você dá uma fala, você diz assim, que o livro mudou a sua vida, que o livro fez isso, sabe? Tu dá sua desculpinha. Aí a pessoa lê, aí você falou que é um livro 5 estrelas, etc., mas eu não gostei desse livro. Esse livro não é tudo isso. E as pessoas meio que nos responsabilizam pelas escolhas dela, porque aqui, ao falar de um livro, ao recomendar, eu não estou impondo que você deva ler, mas estou dando ele aí como uma referência, estou dando elementos para que você decida. Então, em resumo, a decisão é sua. Mas as pessoas elas começam a perguntar, elas ficam curiosas, e mesmo que elas não perguntem, se você chega e fala desses livros, e não dá os detalhes, porque o livro é tão maravilhoso, gera uma certa curiosidade em torno da sua pessoa, e essa curiosidade despertada talvez não seja tão legal. E, em resumo, eu quero lhes dizer que certos livros nos trazem insights que nos expõem, trazem coisas que nós não devemos contar para todo mundo.
toda a vida do ser humano, ela requer um certo tom de privacidade. Então, não seja aquela pessoa que tagarela, sai falando tudo. Olha, eu sou assim, acontece isso na minha vida. Tem pessoas que acham que tudo que acontece na vida delas tem que ser exposto, tem que estar nas vitrines, como se elas fossem uma celebridade. E nesses compartilhamentos, nessas exposições, nas quais as pessoas expõem pontos fracos e até mesmo os pontos fortes, você dá certas referências, certas armas para que as pessoas utilizem esse conhecimento contra você mesmo. Isso é uma verdade. Às vezes a gente acha, mas eu estou expondo pontos fortes. Mas algumas pessoas, você nem sabe quem está realmente cercando você. Elas podem meio que fazer a maldade. É isso. Então, quando eu falo que eu sou um leitor egoísta, não é um egoísmo pelo simples fato de ser egoísta, de negar algo ao outro, mas é no sentido de se proteger. Então, quando você for ler um livro e de repente aquele livro trazer essa percepção, eu sou assim, eu sou assado, e você perceber que talvez falar dessas coisas para as outras pessoas não seja algo legal, que talvez as pessoas possam utilizar de uma maneira errada ou elas interpretarem de um jeito não muito bom. E pela minha experiência, quando as pessoas interpretam alguma coisa que você diz de uma maneira errada, elas não fazem isso porque elas não te entenderam. Existem pessoas que têm o prazer de distorcer suas palavras para te gerar mal. Então elas entenderam, mas elas se fingem de desentendidas e geralmente esse desentendimento é sempre pro lado ruim da coisa. É claro que existem coisas que nós podemos falar que realmente possa ter um sentido duvidoso, um duplo sentido, mas por que toda vez que você fala essas coisas que sejam duvidosas, as pessoas sempre levam para o lado negativo? Porque elas não pensam, não, ele não é essa coisa ruim, ela é essa coisa boa. Geralmente, quando a coisa tem o seu lado negativo e você, na sua vida, em situações anteriores, nunca fez nada assim de errado para aquela pessoa em questão, e mesmo assim ela começa só pendendo para interpretações negativas, e você percebe que essas interpretações negativas elas são contínuas, não foi apenas uma vez, mas foram várias vezes. Ó, outra dica aí. Toma cuidado com essa pessoa. Pessoas que ficam só maliciando as suas atitudes, que só veem maldades em tudo aquilo que você faz, são pessoas que não servem para estar no seu círculo de amizade. Cuidado com as cobras que te cercam. Não deixe essas cobras ficarem te abraçando, porque são nesses abraços que elas acabam te estrangulando. E eu acho que talvez eu não tenha sido um tanto explícito. Afinal de contas, esse é um vídeo egoísta. Não posso dizer tudo com, com todos os pingos nos is. Mas eu creio que vocês já captaram a mensagem. Captaram ou não captaram? Aí vai ter gente que vai se fingir de desentendida, porque elas já entenderam que elas devem também serem um pouquinho egoístas, não falarem de tudo, não expor as fraquezas. É isso, gente. Egoísmo, coisa que aí dizem para nós evitarmos, pode ser bastante útil nas nossas vidas. E, com isso, a mensagem mais importante. Na realidade, eu não estava falando apenas da nossa vida de leitor. Não é um vídeo que se trata somente de livros, mas é um vídeo que trata de vida.
Em resumo, a mensagem, vou ser um pouquinho mais explícito, tome cuidado com suas amizades e tome cuidado com as coisas que você revela para determinadas pessoas. Nem todas as revelações são proveitosas. Muito vale você ser bem seletivo, escolher bem as suas amizades para falar dessas coisas íntimas. Porque talvez, se você tiver uma coisa íntima e você não souber trabalhar essa intimidade sozinho, seja necessário falar para alguém. Então, nesse falar para alguém, escolham pessoas realmente de confiança. No meu caso, eu tenho alguns padres, e eu falo isso no confessionário, e não entendam a questão da confissão, no meu caso, pode ser para outras pessoas. A confissão ela tem realmente um caráter religioso, mas no meu caso, a confissão também tem um caráter meio psicológico. Então eu não escolho qualquer padre, eu escolho padres experientes, pessoas maduras, e ali eu desabafo, peço conselhos e eu falo das minhas intimidades. Ou eu também procuro um terapeuta, um psicólogo ou alguém da área que seja de confiança e eu falo dos meus problemas. Mas antes de realmente me abrir para essas pessoas, eu olho para mim e eu vejo, será que não dá para resolver? Será que não dá para trabalhar essa questão de uma maneira somente eu ou somente eu com Deus? Muitas vezes com Deus dá muito certo. Na realidade, na maioria das vezes, com Deus dá certo. Só que Deus também tem as suas peculiaridades e ele resolve: meu filho, minha filha, eu poderia realmente te dar a solução, mas nesse momento eu quero que você converse com outras pessoas. E nisso tudo ele tem algum propósito aí, meio que escondido. Talvez nessa questão de você estar falando para outra pessoa, você sem perceber, você esteja iluminando essa pessoa. Ou então ele meio que diz: olha, se você não consegue estar falando para todo mundo, é porque essa pessoa aí, eu já estou te dando um alerta, não serve muito para você. Deus fala para nós amarmos todos, mas amar todos não significa que nós devamos abrir mão da cautela. Amar todos significa querer o bem daquela pessoa, mas não significa uma entrega. Exemplo, eu posso amar os animais. Amo uma serpente, é um animalzinho que está ali. Mas o fato de amar, de querer a preservação dessa espécie, não significa que eu tenho que chegar perto de uma serpente e receber a mordida. Eu apenas vou deixar ela ali, se preservando ali no seu habitat natural. Então, deixa as cobras. Se bem que com o ser humano há uma diferença, porque os animais agem pelo instinto. E a diferença é, quando alguém é meio maldoso, você tem a cautela, você ama, mas você procura também dar um jeito meio se protegendo, meio se distanciando, de realizar algumas coisas para que essa pessoa se corrija. A correção fraterna também faz parte da nossa missão. Mas isso são coisas aí para a gente entabular, conversar em outros vídeos. Por enquanto, vamos por passos. Seja egoísta, tenha cautela com essas pessoas, não se revele, se proteja. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água, um joinha, não se nega para ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!